Introdução geral. Você já acordou com o coração apertado, sentindo que o dia mal começou e já parece pesado demais? Em tempos como os que vivemos, é fácil perder o foco. As preocupações com contas, família, saúde, segurança e futuro gritam logo cedo e tentam nos arrastar para um redemoinho de medo e ansiedade. Mas existe uma promessa. Um versículo que atravessa gerações e continua falando com poder aos que param para escutar. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Esta não é apenas uma frase bonita, é um convite diário. Um chamado a inverter as prioridades e colocar Deus no centro. Antes do café, antes das redes sociais, antes da agenda. Primeiro, o reino. Aqui no Audiolivros Diários, nós começamos o dia assim, com a alma inclinada e o espírito desperto. Se isso ressoa com você, inscreva-se agora. Caminhe conosco em oração, fé e entendimento. E permita que cada manhã seja um recomeço onde Deus assume o primeiro lugar. Capítulo 1. O reino vem antes do relógio. Logo ao abrir os olhos, antes mesmo de entender em que dia estamos, nossa mente começa a funcionar em ritmo acelerado. Pensamos nos compromissos, nas mensagens acumuladas, nas contas a pagar, nos problemas não resolvidos do dia anterior. O coração se aperta e a sensação é de que já estamos atrasados, mesmo que o sol mal tenha nascido. É nesse exato instante que a batalha do dia começa. Porque o que ocupar nossos primeiros pensamentos vai definir o rumo das horas seguintes. E a maioria das pessoas, sem perceber, entrega esse momento sagrado ao caos. Correm, se vestem às pressas, respondem notificações, bebem um café mal tomado, saem de casa como quem já está fugindo do tempo. Mas Jesus nos propôs uma outra ordem: buscai primeiro o reino de Deus. Essa frase, que tantas vezes ouvimos, raramente é vivida de forma prática. Não se trata de uma metáfora ou de uma ideia bonita. Trata-se de um princípio de vida que muda tudo. Quando o reino de Deus vem primeiro, o restante das coisas encontra o seu lugar. As prioridades se alinham, o coração desacelera, e até as dificuldades do dia são enfrentadas com outra perspectiva. Mas buscar o reino exige decisão. Não é algo que acontece automaticamente. É um gesto intencional de parar, silenciar e colocar Deus no centro antes que qualquer outra coisa ocupe esse espaço. E por mais desafiador que pareça, esse é o segredo para começar o dia com sabedoria. Buscar o reino de Deus pela manhã não é apenas repetir uma oração mecânica ou abrir a Bíblia por obrigação. É colocar a alma em postura de rendição. É dizer, com sinceridade: Senhor, antes de tudo, eu quero ouvir Tua voz. Quero entender Tua vontade. Quero que Tu guies meus passos antes que o mundo tente me dominar. E quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. Não estamos mais sozinhos diante da agenda, dos desafios, dos conflitos. Deus começa a ordenar as coisas invisíveis, a preparar encontros, a fechar portas que nos desviariam e abrir caminhos que nem imaginávamos. Esse é o poder de começar pelo reino. E isso não depende da quantidade de tempo, mas da qualidade da entrega. Pode ser em 5 minutos ou em 1 hora, mas quando o coração se curva diante de Deus, Ele responde com presença e direção. Vivemos dias em que tudo nos chama para fora. A cultura da pressa, a necessidade de produzir, a cobrança constante por resultados. Mas Jesus, em sua sabedoria eterna, nos chama para dentro. Para um lugar secreto onde o coração é restaurado, onde a paz vence o medo, e onde encontramos respostas que não estão nos aplicativos nem nas reuniões de trabalho. Se ignorarmos esse chamado, vamos continuar vivendo no automático, apagando incêndios e tentando controlar o incontrolável. Mas se, ao contrário, colocarmos o reino como primeira busca do dia, então veremos o favor de Deus nos pequenos detalhes. Um problema que se resolve sozinho, uma palavra que acalma, uma decisão que se torna clara, uma força que nos sustenta quando a lógica dizia que não aguentaríamos. Muitos dizem que não tem tempo para orar pela manhã. Mas a verdade é que todos nós temos tempo para aquilo que consideramos prioridade. E quando entendemos que a presença de Deus não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital,
o tempo começa a se reorganizar. Porque Deus honra quem o honra. Quando o buscamos primeiro, Ele faz com que o restante do dia renda mais, mesmo que, matematicamente, pareça impossível. Essa é uma das manifestações mais claras da provisão divina. O tempo multiplicado, a paz em meio ao caos, a sabedoria que vem do alto para lidar com situações humanas. Tudo isso começa com uma escolha simples, mas poderosa: colocar o reino antes do relógio. Não se trata de religiosidade, nem de seguir fórmulas. Trata-se de relacionamento. Um relacionamento vivo, que transforma a forma como enxergamos tudo ao nosso redor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até o que parecia impossível começa a fazer sentido. Ele nos mostra que não fomos criados para viver no piloto automático, nem para sermos dominados pela ansiedade. Fomos chamados para viver guiados pelo Espírito, atentos à voz do Pai, conscientes do nosso propósito. E esse tipo de vida só é possível quando a primeira coisa que fazemos ao acordar é nos voltarmos para Ele. Talvez hoje você tenha acordado cansado, com pressa, sem motivação. Mas este é o momento de parar, respirar fundo e decidir: hoje eu começo diferente. Porque quando o reino vem antes do relógio, todo o resto começa a funcionar com mais propósito. E não é por mágica, mas por alinhamento. O céu se alinha com a terra quando o coração do homem se alinha com o coração de Deus. Essa é a chave. E essa chave está ao seu alcance agora. Capítulo 2. Ele nunca deixou de prover. Quando falamos sobre provisão divina, é comum que a mente se volte para os problemas financeiros, para as contas que chegam antes do salário, para os imprevistos que esvaziam a carteira e aumentam a preocupação. Mas a provisão de Deus vai muito além do dinheiro. Ela se manifesta na força que recebemos para continuar, na paz que invade o coração em meio ao caos, na porta que se abre quando todas as outras se fecham. E, principalmente, na certeza silenciosa de que Deus cuida. Sempre cuidou. E nunca falhou. A Bíblia é um testemunho vivo da fidelidade dele. Página após página, vemos homens e mulheres que passaram por momentos de extrema necessidade, e mesmo assim, experimentaram o cuidado sobrenatural do Senhor. Desde o maná no deserto até a multiplicação dos pães, desde os corvos que alimentaram Elias até a provisão no casamento em Caná, a mensagem é clara: Deus não abandona os seus. O problema é que, muitas vezes, confundimos a ausência de abundância com a ausência de cuidado. Achamos que, se não temos tudo o que desejamos, então Deus se esqueceu de nós. Mas a verdade é que Ele nunca prometeu que teríamos tudo o que queremos. Ele prometeu que não nos faltaria o necessário. E essa promessa, Ele sempre cumpriu. Há momentos em que o necessário não é o que gostaríamos, mas é exatamente o que precisamos para crescer, amadurecer e desenvolver uma fé mais sólida. O povo de Israel, por exemplo, caminhou 40 anos no deserto sem faltar alimento, sem faltar direção, sem faltar presença. Não tinham banquetes, mas tinham o essencial. E tinham, principalmente, a presença de Deus guiando cada passo. Isso é provisão. Em tempos modernos, nos acostumamos a confundir conforto com bênção. Achamos que, se temos tudo sob controle, se não falta nada na geladeira, se a agenda está cheia de oportunidades, então Deus está conosco. Mas os maiores milagres de provisão da Bíblia não aconteceram em tempos de fartura. Aconteceram em tempos de escassez. Foi na caverna, no deserto, na prisão, no vale. Foi quando parecia não haver saída que o cuidado de Deus se manifestou com maior força. Ele provê não apenas para suprir uma necessidade, mas para revelar o seu caráter. Ele quer que confiemos nele mesmo quando não conseguimos ver a saída. Ele quer que aprendamos a descansar mesmo no meio da tempestade. Porque quem tem Deus, tem tudo. Mesmo quando não tem nada aos olhos do mundo. Talvez você esteja passando por um tempo de escassez agora. Talvez as contas estejam acumuladas, ou a saúde esteja frágil, ou as portas estejam fechadas. Mas eu te digo com convicção: Deus não te esqueceu. Ele conhece cada detalhe, cada lágrima, cada oração feita em silêncio. E no tempo certo, não no nosso, mas no dele, a provisão virá. Pode ser através de uma pessoa,
de uma oportunidade inesperada, de um livramento silencioso. Pode vir de maneiras que você jamais imaginou. Porque Ele é especialista em surpreender os que confiam. Ele não está limitado aos nossos métodos nem à lógica humana. Ele não precisa de portas abertas para entrar. Ele é a própria porta. Em toda a Escritura, não há um só caso em que alguém tenha colocado Deus em primeiro lugar e tenha sido envergonhado. Ao contrário, há promessas que se repetem como o refrão de uma música eterna: o justo não será desamparado. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essas palavras não são apenas poesia. São testemunhos reais, vividos por homens e mulheres que decidiram confiar, mesmo quando tudo dizia o contrário. Eles foram sustentados por uma mão invisível que nunca falha. E essa mesma mão está estendida para você agora. É natural que o coração humano se agite diante das dificuldades. Mas a fé é justamente o antídoto contra esse desespero. E a fé verdadeira se baseia não no que sentimos, mas no que sabemos. E o que sabemos, com base na palavra, é que Deus cuida, que Ele vê, que Ele age. Mesmo quando parece que está em silêncio, Ele está trabalhando. Muitas vezes, Ele nos ensina mais na espera do que na resposta imediata. E, ao final, percebemos que, se Ele tivesse agido antes, talvez não estivéssemos preparados. O tempo de Deus é perfeito porque Ele conhece o fim desde o começo. Por isso, se hoje você acordou com medo, inseguro, sentindo que nada está se resolvendo, eu te convido a fazer uma pausa e lembrar de cada momento em que Deus já proveu. Lembre-se daquela conta que você não sabia como pagaria, mas alguém apareceu. Lembre-se daquela enfermidade que parecia sem cura, mas houve restauração. Lembre-se de quando tudo parecia perdido, mas algo mudou. Esses momentos não foram sorte. Foram cuidado. Foram resposta. Foram provas de que Ele está no controle. E se Ele cuidou de você até aqui, por que deixaria de cuidar agora? Buscar o reino primeiro não significa ignorar as necessidades. Significa reconhecer que há um provedor acima de todas elas. Significa colocar os olhos em Deus antes de olhar para os problemas. Significa dizer, com confiança: Pai, eu sei que o Senhor já está cuidando disso. E quando esse tipo de fé toma conta do coração, o medo perde espaço. A dúvida se cala. E a paz reina. Não porque tudo se resolveu imediatamente, mas porque confiamos em quem está acima de todas as coisas. Deus nunca deixou de prover. Ele continua sendo o mesmo. A provisão dele pode não vir no formato que esperamos, mas ela sempre vem no tempo certo e na medida certa. E, muitas vezes, vem acompanhada de uma lição que levamos para a vida inteira. Porque, mais do que resolver nossos problemas, Deus quer moldar nosso caráter. Ele está nos preparando para confiar, para depender, para amadurecer. E, enquanto isso acontece, Ele supre. Dia após dia, passo após passo. Confie, respire fundo e continue colocando o reino em primeiro lugar, porque Ele continua cuidando de tudo. Capítulo 3. A voz de Deus antes do pão. A maioria das pessoas acorda com fome, não apenas de alimento, mas de direção, de paz, de estabilidade. Algumas correm direto para a cozinha, outras para o celular. Os primeiros minutos do dia se tornam, quase sem perceber, um reflexo do que o coração mais deseja. Mas há um princípio silencioso, ensinado por Jesus, que precisa ser recuperado por aqueles que desejam viver com propósito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa afirmação não é apenas uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual que determina a saúde da nossa alma. Colocar a voz de Deus antes do pão é reconhecer que há algo mais urgente do que o café da manhã, mais essencial do que a notícia do dia, mais vital do que qualquer tarefa urgente. É saber que, sem ouvir a Deus primeiro, corremos o risco de passar o dia inteiro reagindo ao caos, em vez de viver em direção ao propósito. É claro que o corpo precisa de alimento. Deus nos criou com necessidades físicas. Mas o que temos esquecido é que o espírito também tem fome.
E, infelizmente, há quem passe meses, até anos, alimentando apenas o corpo e ignorando por completo o clamor interior por uma palavra viva. É por isso que tantos vivem cansados mesmo depois de dormir. É por isso que há inquietações que não se resolvem com descanso físico, mas com encontro espiritual. Quando buscamos a voz de Deus antes de qualquer outra coisa, algo muda dentro de nós. As prioridades se ajustam, os pensamentos se organizam, e aquela sensação de peso que costumava marcar o início do dia começa a desaparecer. Porque agora, não estamos mais sozinhos tentando entender o que fazer. Estamos ouvindo a direção de quem vê o todo. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Ela é viva, eficaz e penetrante. Ela discerne o que o nosso próprio coração não consegue entender. Quando a abrimos logo cedo, quando nos rendemos a ela antes das exigências do mundo, é como se estivéssemos sintonizando o espírito na frequência correta. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia insuportável se torna suportável. Porque a voz de Deus não apenas orienta, ela acalma. Ela consola. Ela confronta, sim, mas sempre com a intenção de curar. Quando damos ouvidos à voz do Pai antes de tudo, estamos dizendo com nossa atitude: Senhor, eu dependo de Ti mais do que de qualquer outra coisa. E essa dependência é, na verdade, o nosso lugar mais seguro. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que priorizaram ouvir a Deus. Moisés subia ao monte para receber instruções. Davi acordava de madrugada para buscar ao Senhor. Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, retirava-se em oração antes do amanhecer. Eles sabiam de algo que muitos de nós esquecemos: nenhuma tarefa é mais importante do que estar na presença daquele que guia todas as coisas. Mesmo com tantas responsabilidades, mesmo com pressões por todos os lados, eles entendiam que a única maneira de não se perder era ouvindo a voz certa no início do dia. Nos tempos de hoje, somos bombardeados por vozes de todos os lados. A voz da mídia, das redes sociais, do medo, da comparação, da autossuficiência. Se não formos intencionais em buscar a voz de Deus logo cedo, corremos o risco de sermos guiados pelas vozes erradas o resto do dia. E as consequências disso são reais. Decisões precipitadas, palavras impensadas, reações fora de controle, escolhas que geram dor. Por outro lado, quando ouvimos a voz certa, aquela que vem do trono, começamos a andar com sabedoria, discernimento e paz. E mesmo quando surgem situações difíceis, temos dentro de nós uma referência que nos mantém firmes. Buscar a voz de Deus antes do pão também nos ensina a viver pela fé e não pela ansiedade. Quando colocamos nossas petições diante dele logo ao despertar, estamos entregando, desde o início, o controle do dia. E essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. Porque só ele conhece o que nos espera. Só ele sabe os desafios ocultos, os encontros inesperados, as escolhas que teremos que fazer. E quando ouvimos, evitamos erros que poderiam nos custar caro. Às vezes, uma simples palavra do Senhor logo cedo pode nos livrar de decisões ruins. Outras vezes, pode nos lembrar de algo que tínhamos esquecido e que será essencial para aquele dia. Ele fala. E quando ouvimos, vivemos de forma mais leve e mais eficaz. Muitos acreditam que ouvir a voz de Deus é algo reservado para poucos. Mas isso não é verdade. A palavra afirma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Isso significa que, se você pertence a ele, você pode ouvir. E esse ouvir começa com um coração disposto. Não exige técnicas mirabolantes, nem rituais complicados. Exige silêncio. Exige intenção. Exige uma alma que diz: fala, Senhor, o teu servo escuta. E ele fala. Seja por meio das Escrituras, seja por meio de uma impressão no coração, seja através de uma canção ou de uma lembrança súbita. Ele fala. E, quando ouvimos, algo dentro de nós se alinha com o céu. Por isso, antes do pão, busque a voz. Antes de alimentar o corpo, alimente o espírito. Não permita que o ruído do mundo seja a primeira coisa que entre na sua mente pela manhã. Dê esse espaço ao Espírito Santo. Dê esse espaço à palavra.
Permita que seja Deus quem te diga como será o seu dia. E mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, você verá que algo já mudou dentro de você. Porque a voz de Deus tem esse poder. Ela transforma ambientes sem mover uma única cadeira. Ela muda destinos com uma única frase. E ela está disponível para todo aquele que se dispõe a ouvir. Capítulo 4. Quando a ansiedade bate na porta. Poucos sentimentos são tão comuns e tão silenciosamente devastadores quanto a ansiedade. Ela não grita, mas aperta o peito. Não aparece com aviso, mas se instala de mansinho, às vezes antes mesmo de abrirmos os olhos. Há quem acorde já com um nó no estômago, sem saber exatamente por quê. As preocupações com o que está por vir, com o que pode dar errado, com aquilo que ainda nem aconteceu, tomam conta da mente e roubam a paz antes que o dia comece de fato. É nesse exato momento que a ansiedade bate à porta. E o que fazemos a seguir pode mudar completamente o rumo do dia. Se abrirmos a porta sem discernimento, ela entra e se senta à mesa como se fosse dona do lugar. Começa a dominar nossos pensamentos, a alterar nosso humor, a nos fazer enxergar problemas onde não existem e aumentar aqueles que já existem. Mas se aprendermos a identificar sua presença e, principalmente, a enfrentá-la com as armas corretas, então ela perde a força. E a primeira arma é a presença de Deus. Jesus sabia que enfrentaríamos isso. Em Lucas capítulo 12, antes mesmo de dizer buscai o reino de Deus, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Essa ordem não veio como uma sugestão. Veio como um chamado urgente à confiança. Porque Jesus sabia que a ansiedade é um ladrão astuto. Ela rouba a clareza, rouba o descanso, rouba a fé. E, aos poucos, nos convence de que estamos sozinhos, de que tudo depende de nós, de que, se não fizermos algo imediatamente, tudo desmorona. Mas a verdade é outra. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não apenas entregamos a Ele nossas necessidades, nós entregamos também o controle. E quando Ele assume o controle, a ansiedade perde o sentido. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixamos de acreditar que precisamos resolvê-los sozinhos. A ansiedade nasce, quase sempre, da tentativa de carregar o que não nos foi confiado. Tentamos antecipar o futuro, prever todas as possibilidades, garantir que nada fuja do nosso planejamento. Mas esse controle é uma ilusão. E quanto mais tentamos controlá-lo, mais ansiosos nos tornamos. Por isso, a oração logo pela manhã tem um papel tão poderoso. É o momento em que dizemos a Deus: eu não sei o que vai acontecer hoje, mas sei que tu estás comigo. Não sei como cada situação se resolverá, mas sei que tu és fiel. Essa declaração simples, quando feita com sinceridade, é como um escudo contra a ansiedade. Ela lembra ao nosso coração que o trono ainda está ocupado, que o céu não está em crise e que, por mais confusas que estejam as coisas aqui embaixo, há um Deus soberano governando tudo lá de cima. É preciso aprender a reconhecer os sinais da ansiedade antes que ela tome o controle total. Quando a mente começa a correr sem parar, quando o peito aperta sem causa aparente, quando o coração acelera com pensamentos catastróficos, são sinais de que algo está fora de lugar dentro de nós. E é nesse momento que precisamos parar e redirecionar o foco. Em vez de alimentar as preocupações, alimentar a fé. Em vez de ficar tentando resolver tudo com a própria força, dobrar os joelhos e confiar. Pode parecer simples demais, até ingênuo. Mas quem já experimentou sabe, há uma paz que vem do alto, que guarda o coração e a mente de forma inexplicável. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. E essa paz está disponível a cada manhã, para todos os que decidem buscá-la. É interessante perceber que, muitas vezes, a ansiedade está diretamente ligada à nossa dificuldade de confiar. Confiar não apenas que Deus pode agir, mas que Ele sabe o que está fazendo. Confiar que, mesmo quando as coisas não saem como esperamos, Ele ainda está trabalhando para o nosso bem. Confiar que o que não entendemos agora fará sentido mais à frente. E essa confiança não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada. É fruto de um relacionamento constante com Deus, de experiências vividas com Ele, de memórias que testemunham.
ele já fez antes, ele fará de novo. E quando essa memória é ativada, a ansiedade enfraquece. Porque o coração lembra que já passou por situações difíceis e sobreviveu. Que já enfrentou tempestades e foi sustentado. E se Deus não falhou antes, por que falharia agora? Há quem diga que orar não muda as circunstâncias. Mas, com certeza, muda quem ora. E, muitas vezes, é isso que precisamos logo cedo. Mudar por dentro antes que o dia nos engula por fora. Não podemos impedir que a ansiedade bata à porta. Mas podemos escolher não deixá-la entrar. E a chave para isso é a presença de Deus. É a decisão intencional de buscar refúgio nele logo ao acordar, antes que qualquer outra voz tente definir o nosso dia. É lembrar que somos cuidados, que não fomos criados para viver sob pressão constante, que há descanso à disposição de quem escolhe confiar. A ansiedade é um sintoma de um coração sobrecarregado. Mas Jesus fez um convite para os cansados e oprimidos: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está de pé. E ele começa a ser aceito nos primeiros minutos da manhã, quando dizemos a ele: Senhor, hoje eu escolho não carregar sozinho. Eu entrego a ti. Essa entrega, simples e sincera, é o começo da libertação. Porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas. É a presença de Deus no meio deles. Capítulo 5. Os lírios e as aves não se desesperam. Em meio a um dos discursos mais profundos de Jesus, encontramos uma cena simples, mas de uma beleza avassaladora. Ele ergue os olhos e convida seus ouvintes a olharem também, para os lírios do campo e para as aves do céu. Não era apenas uma ilustração bonita. Era uma confrontação direta ao coração ansioso e incrédulo dos homens. Enquanto muitos se perdiam em preocupações sobre o que vestir, o que comer ou como sobreviver, Jesus apontava para a natureza. Silenciosa, constante, dependente, como um espelho do que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Ele disse: observai os lírios, considerai as aves. E ao fazer isso, nos ensinou que a fé não é uma ideia abstrata, mas uma postura concreta diante da vida. Os lírios não têm agenda, não acumulam recursos, não planejam seu crescimento. Ainda assim, são vestidos com uma glória que nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, jamais conheceu. As aves não semeiam, não colhem, não têm despensas nem cofres. Mas voam tranquilas, cantam pela manhã, vivem o dia sem ansiedade. E o mais impressionante, Deus as sustenta. Jesus não fez essa comparação por acaso. Ele sabia da inclinação humana para o medo, para o controle, para o desejo desesperado de garantir o próprio futuro. Sabia que, em algum nível, todos nós lutamos com a dúvida: será que terei o suficiente? Será que Deus vai cuidar de mim? E, então, ele propôs um exercício espiritual extremamente prático. Em vez de se perder nos próprios pensamentos, observe o que está à sua volta. O campo, o céu, os ciclos da vida que seguem firmes sob a direção de um Criador que nunca erra. A lição é clara: se Ele cuida do que é pequeno, do que não tem alma, do que não foi feito à sua imagem, quanto mais cuidará de nós, seus filhos. A questão nunca foi se Deus é capaz. A pergunta verdadeira é: por que ainda duvidamos? Os lírios não se desesperam porque não tentam crescer sozinhos. As aves não sofrem por antecipação porque não tentam controlar o amanhã. E nós, que fomos criados com inteligência, razão e consciência espiritual, frequentemente nos perdemos tentando resolver o que só Deus pode conduzir. Há algo profundamente libertador em admitir que não temos controle. Que não sabemos como será o próximo mês, o próximo ano, ou mesmo o fim deste dia. E, ao mesmo tempo, há algo milagroso em saber que Deus sabe. Que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Que Ele continua alimentando os pássaros, vestindo os campos, guiando o vento, e cuidando de nós com um amor que não falha. Talvez você esteja enfrentando um momento em que tudo parece frágil. As finanças apertadas, os relacionamentos desgastados, a saúde incerta, as expectativas frustradas. E, diante disso, o impulso natural é se desesperar. Mas antes de ceder à ansiedade, pare. Olhe para fora. Observe os detalhes da criação.
cada flor que desabrocha sem esforço, cada ave que voa sem medo. Eles estão ali para nos lembrar de uma verdade eterna: Deus é fiel. E se Ele cuida dos detalhes da natureza com tanta excelência, não deixaria de cuidar de você. Mas o problema é que, diferentemente das flores e dos pássaros, nós resistimos. Queremos ter respostas antes de confiar. Queremos ter garantias antes de descansar. E, assim, tornamos a caminhada mais pesada do que ela precisa ser. Jesus não nos chamou para viver com a cabeça cheia e o coração cansado. Ele nos chamou para confiar, para olhar para a simplicidade da criação e aprender com ela. Não é uma fé ingênua, que ignora os problemas. É uma fé consciente, que olha para os desafios e escolhe descansar na soberania de Deus. É saber que o mesmo Deus que mantém os ciclos da natureza funcionando com precisão milimétrica também está operando em áreas da nossa vida que ainda não conseguimos enxergar. Talvez você ainda não veja o milagre, mas o cuidado já começou. Talvez a resposta ainda não chegou, mas o sustento diário continua firme. A natureza não questiona a fidelidade do Criador. Ela simplesmente vive. E, vivendo, glorifica. Esse é o convite de Jesus: voltar ao essencial. Tirar os olhos do caos e colocá-los no céu. Deixar de alimentar os medos e começar a alimentar a fé. E isso não acontece de uma vez. É um exercício diário. A cada manhã, temos a oportunidade de escolher: vou viver como alguém que precisa controlar tudo ou como alguém que descansa em quem controla tudo? A resposta a essa pergunta define o peso que carregamos no dia. Porque, quando confiamos, o fardo se torna leve. Portanto, quando a ansiedade quiser dominar seu coração, lembre-se dos lírios. Quando o medo quiser calar sua esperança, ouça o canto das aves. Eles estão pregando o evangelho da provisão todos os dias, mesmo sem palavras. E essa mensagem silenciosa, mas poderosa, é mais do que suficiente para nos lembrar que temos um Pai. Um Pai que vê, que sabe, que provê. E que continua dizendo: não temais. Valeis mais do que muitos pardais. Capítulo 6. Elias e o arroio que não secava. Em tempos de crise, escassez e desespero, é natural que o coração humano busque soluções rápidas, respostas imediatas, garantias visíveis. Ninguém quer depender do invisível quando tudo ao redor grita urgência. No entanto, a história de Elias no arroio de Querite nos ensina que a provisão de Deus nem sempre vem com lógica, nem sempre parece sustentável aos nossos olhos, mas é sempre suficiente. Quando o profeta se levantou para anunciar o juízo de Deus sobre Israel, uma seca que duraria anos, ele sabia que enfrentaria oposição. Mas talvez nem ele esperasse o tipo de isolamento que viria em seguida. Deus o enviou a um lugar escondido, distante, isolado, onde não haveria público, nem honra, nem conforto. Ali, à beira de um pequeno riacho, Deus começaria a moldar a confiança do seu servo de uma maneira que só o deserto pode fazer. O arroio de Querite não era um rio caudaloso. Não era um manancial abundante. Era um pequeno fluxo de água, aparentemente frágil, vulnerável à estiagem iminente. E foi ali que Elias teve que aprender, dia após dia, que a fidelidade de Deus não depende da aparência dos recursos, mas da palavra que sustenta tudo. O texto diz que Deus ordenou aos corvos que levassem pão e carne pela manhã e à tarde. Corvos, animais impuros pela lei, foram instrumentos da provisão divina. Isso, por si só, já revela que o cuidado de Deus não se encaixa nas nossas regras. Ele usa o que quer, como quer, quando quer. E a lição maior é essa: quando ele promete sustento, ele também organiza os meios para que esse sustento chegue, ainda que pareçam improváveis. Elias ficou ali, dia após dia, dependendo do sobrenatural para sobreviver. Não havia reserva. Não havia controle. Apenas uma palavra: eu ordenei que te sustentem. Isso bastava. E durante aquele tempo, o arroio continuou fluindo. Não com abundância, mas com constância. A água não jorrava em fontes exuberantes, mas seguia presente. E os corvos, pontualmente, faziam sua parte. Elias não tinha que correr atrás da provisão.
Ele precisava apenas permanecer onde Deus o colocou. E esse é um dos maiores desafios da fé. Confiar que, se Deus te mandou estar em determinado lugar, Ele também cuidará de ti ali. Mesmo que pareça pequeno. Mesmo que pareça improvável. Mesmo que tudo diga que vai secar a qualquer momento. Quantos de nós vivemos presos ao medo de que o arroio da nossa vida seque? O salário limitado, o emprego instável, a saúde frágil, a porta que parece pequena demais para sustentar o que carregamos. Mas a história de Elias nos ensina que o que importa não é o tamanho da fonte, mas a fidelidade de quem prometeu. Deus poderia ter enviado Elias a um palácio. Poderia ter ordenado que um rei o sustentasse. Mas escolheu o esconderijo. Porque no esconderijo aprendemos a ouvir. No deserto aprendemos a depender. Na escassez aprendemos a confiar. E é nesse ambiente que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. E o mais impressionante, Deus não deixou Elias ali para sempre. Houve um tempo para Quirite, e depois houve um novo direcionamento. Quando o arroio secou, Deus falou novamente: levanta-te, vai a Sarepta. Ou seja, o fim da fonte não foi o fim do cuidado. Foi apenas o início de uma nova estação. Isso é crucial de entender. A fonte pode secar, mas o provedor permanece. Os meios podem mudar, mas o cuidado não falha. E quando aprendemos a confiar no Deus que move os corvos, que sustenta o arroio e que guia os passos, deixamos de viver escravizados pelo medo da perda. Porque entendemos que a provisão nunca dependeu da fonte, mas do coração do Pai. Muitos olham para a sua situação atual e pensam: não vai durar. Isso não vai ser suficiente. Não sei como vou continuar. Mas Deus está dizendo: permanece onde eu te coloquei. Eu estou sustentando. O sustento não precisa ser grandioso para ser divino. Às vezes, a provisão vem em porções pequenas, mas precisas. Às vezes, ela não vem com abundância, mas vem com fidelidade. E isso basta. Porque quando o coração está firmado na palavra, ele para de oscilar com as circunstâncias. Ele entende que o que mantém a vida não é a força dos recursos, mas a palavra liberada por Deus. Elias ouviu: eu te sustentarei. E isso bastou. Que possamos aprender com esse homem de Deus a permanecer firmes no lugar onde fomos colocados. Que possamos confiar mesmo quando tudo parece frágil. Que possamos resistir ao impulso de sair correndo em busca de alternativas, e, em vez disso, buscar ao Senhor. Porque, quando Ele nos guia, Ele também nos guarda. E quando Ele nos esconde, Ele também nos alimenta. Que possamos, como Elias, permanecer à beira do arroio com os olhos fixos não na água que corre, mas na fidelidade de quem a fez correr. Capítulo 7. A fé silenciosa da viúva. A próxima cena na vida de Elias, logo após o arroio de Quirite secar, nos conduz a um cenário ainda mais improvável. Deus ordena ao profeta que vá até Sarepta, uma cidade pagã, localizada fora dos limites de Israel. Lá, diz o Senhor, uma viúva o sustentará. É uma ordem que, à primeira vista, parece contraditória. Uma viúva? Sem marido, sem estrutura, sem sustento garantido? E, ainda por cima, em tempos de seca, quando todos viviam à beira da fome. É exatamente aí que a narrativa bíblica desafia a lógica humana. Porque a fé que agrada a Deus não é construída em cima de cálculos precisos ou condições ideais. Ela se manifesta justamente quando tudo parece insuficiente. Quando a única coisa que resta é confiar. E essa viúva, sem sequer saber que seu nome seria eternizado nas Escrituras, nos ensina uma das lições mais fortes sobre fé silenciosa, obediência imediata e provisão sobrenatural. Elias chega à cidade, cansado da caminhada, faminto, e encontra a mulher colhendo gravetos. Ele não sabe ainda o tamanho da necessidade dela, mas obedece à direção de Deus e pede: traz-me, peço-te, um pouco de água numa vasilha, para que eu beba. A mulher, prontamente, vai buscar. Mas antes que ela se afaste, Elias acrescenta: traz também um bocado de pão na tua mão. E aí, a realidade salta aos olhos. A mulher, com voz honesta e sem rodeios, responde: tão certo como vive o Senhor,
teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanho 2 cavacos e vou preparar esse resto para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Era o fim da linha. Era o último esforço antes da rendição total. Mas mesmo assim, ela parou para ouvir. Mesmo com o coração quebrado, ainda tinha ouvidos para a voz de um profeta. E isso, por si só, já revela o quanto seu espírito estava sensível, mesmo em meio à dor. A resposta de Elias, no entanto, não foi condescendente. Ele não disse para ela guardar o pouco que tinha. Pelo contrário, ele a desafiou a crer. Não temas. Vai e faze como disseste, mas faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa fala é mais do que uma instrução. É uma convocação à fé. Uma convocação que exige colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando não faz sentido. E aqui está o centro da mensagem. A fé verdadeira é revelada quando priorizamos a obediência, mesmo diante da escassez. A mulher poderia ter recusado. Poderia ter dito: não tenho o suficiente nem para mim e meu filho, quanto mais para um estranho. Mas, em silêncio, ela creu. Ela foi, preparou o bolo, entregou ao profeta. E naquele exato ato de obediência, o milagre começou. Não houve fogos, nem manifestações visíveis. Apenas uma panela que nunca secava. Um azeite que não acabava. Um sustento que vinha dia após dia, na medida certa. O texto não diz que ela passou a ter fartura. Diz apenas que não faltou. E é isso que muitos não entendem. O milagre nem sempre é uma abundância imediata, mas a constância da provisão quando tudo dizia que era impossível. Quantas vezes nos encontramos como essa viúva? Com a sensação de que estamos no limite. Com os recursos escassos, as forças acabando, os planos em colapso. E, mesmo assim, Deus nos pede algo. Talvez um passo de fé. Um ato de generosidade. Uma entrega sincera. E o nosso impulso natural é dizer: mas, Senhor, eu não tenho. No entanto, o que Ele quer ver é justamente nossa disposição de obedecer com o pouco que temos. Porque o pouco, nas mãos de Deus, se torna suficiente. E mais do que isso, se torna instrumento para sustentar outros. A fé dessa viúva não foi feita de declarações grandiosas. Ela não deu discursos. Não pediu sinais. Ela apenas obedeceu. E nessa obediência silenciosa, ela experimentou a fidelidade de um Deus que transforma escassez em continuidade. Que usa o improvável para manifestar o seu cuidado. E que, mesmo em uma terra seca, continua sendo fonte inesgotável para aqueles que confiam. A história dela é um lembrete poderoso de que a fé não precisa de palco. Precisa apenas de entrega. Que o verdadeiro milagre nem sempre é visto à distância, mas vivido no cotidiano, na farinha que não falta, no azeite que continua fluindo, dia após dia, de forma discreta, mas divina. Se hoje você se sente no limite, com medo de que o pouco que resta acabe, lembre-se desta mulher. Ela não esperou ter muito para obedecer. Ela obedeceu com o que tinha. E foi exatamente isso que abriu as portas para a provisão contínua. Deus não está esperando que você seja forte, nem que tenha tudo sob controle. Ele está esperando que você confie, que coloque em suas mãos o que você tem, e que faça dele a sua prioridade. Porque onde há fé, mesmo em silêncio, o milagre sempre encontra espaço para acontecer. Capítulo 8. Quando o monte parece não ter saída. Poucas histórias na Bíblia carregam tanta tensão e significado quanto a de Abraão subindo o Monte Moriá com seu filho Isaque. A cena é desconcertante desde o início. O mesmo Deus que prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu agora o chama para sacrificar exatamente o filho da promessa. Aos olhos humanos, não faz sentido. Parece contraditório, cruel até. Mas é nesse ponto da narrativa que somos desafiados a sair do campo da lógica e entrar no território da fé madura. Uma fé que não exige explicações, mas apenas obedece.
Uma fé que caminha até o fim do monte, mesmo sem saber o que acontecerá no topo. E é nesse lugar que muitos de nós hesitam, porque queremos garantias antes de dar o passo. Mas o que a história de Abraão nos ensina é que Deus não revela tudo antes, ele revela no caminho. Abraão obedece. Acorda cedo, prepara o jumento, leva a lenha, o fogo e o filho. E durante o percurso, quando Isaque pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde com uma frase que ecoa até hoje: Deus proverá para si o cordeiro. Ele não diz isso apenas para confortar o filho. Ele diz isso porque crê. Mesmo que tudo ao redor aponte para a perda, para o sacrifício, para o fim da esperança, ele escolhe crer que o Deus que prometeu não se contradiz. E que, de algum modo, mesmo sem ver, mesmo sem entender, a provisão virá. O Monte de Abraão representa aquele lugar onde somos confrontados com a entrega mais difícil. Onde tudo dentro de nós grita por segurança, mas a fé nos chama a seguir. Onde o que amamos é colocado diante do altar e a única certeza que temos é a fidelidade de Deus. E quando chegamos lá, não encontramos apenas provações, encontramos revelações. Porque Deus se revela de forma especial àqueles que obedecem mesmo no escuro. E foi exatamente isso que aconteceu. No momento em que Abraão estende a mão para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o chama e diz: Não faças tal coisa ao rapaz, agora sei que temes a Deus. E ali, preso pelos chifres entre os arbustos, estava o cordeiro. A provisão chegou. Não antes, não durante a subida, mas no exato momento da entrega total. Esse padrão se repete nas nossas vidas. Deus não antecipa os livramentos para que possamos andar com mais conforto. Ele espera que andemos em fé, que subamos o monte confiando, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas. E só quando estamos prontos para entregar o que mais amamos, Ele mostra o que havia preparado o tempo todo. Porque a fé verdadeira se revela no limite. É fácil crer quando tudo está sob controle. Difícil é continuar subindo quando o céu parece em silêncio e a razão diz que não faz sentido. Muitos de nós temos nossos próprios Isaques. Sonhos, relacionamentos, planos, recursos. Coisas que recebemos com alegria e reconhecemos como bênção. Mas chega um momento em que Deus nos pede: Você está disposto a entregar isso, se eu pedir? E aí o coração é testado. Porque a fé que não suporta entrega, não é fé, é apego. E o apego, mesmo a coisas boas, pode se tornar um ídolo que nos afasta do propósito. Abraão passou por essa prova e saiu dela com um novo entendimento de Deus: Jeová Jiré, o Senhor que provê. Esse nome não surgiu no conforto. Surgiu no topo de um monte, no momento de maior tensão, no instante de maior entrega. A provisão de Deus nem sempre é antecipada. Mas ela nunca chega atrasada. Ela aparece no tempo exato, no ponto mais alto da obediência. E quando vem, não é apenas uma solução, é uma revelação. Ela mostra que Deus é digno da nossa confiança mesmo quando não entendemos. Que Ele continua sendo bom mesmo quando o caminho é difícil. Que Ele continua provendo mesmo quando tudo parece estar se perdendo. E, acima de tudo, mostra que o coração que entrega sem reservas é o coração que mais conhece a fidelidade de Deus. Se hoje você está subindo o seu próprio monte, carregando no coração algo precioso, mas sentindo que Deus está pedindo entrega, lembre-se de Abraão. Lembre-se de que o topo do monte é lugar de dor, sim, mas também é lugar de encontro. É onde os olhos se abrem e vemos o cordeiro que Deus já preparou. Pode ser que agora você não veja saída. Pode ser que tudo pareça sem sentido. Mas se você continuar subindo, confiando, obedecendo, a provisão virá. Porque Jeová Jiré ainda é o mesmo. Ele não mudou. E quando a fé encontra a entrega, o céu se move. Capítulo 9. Filhos não mendigam pão. Há uma diferença abismal entre se aproximar de Deus como um servo com medo e se aproximar como um filho que confia. Essa distinção, embora sutil à primeira vista, transforma completamente a maneira como vivemos nossa fé e, principalmente, como oramos. Um servo pode até ser obediente, mas muitas vezes age movido pelo medo da punição ou pela obrigação.
Um filho, por outro lado, age movido pela confiança, pelo relacionamento e pela certeza do amor que o sustenta. E quando olhamos para a maneira como muitos cristãos se aproximam de Deus hoje, percebemos que, mesmo sendo chamados de filhos, ainda carregam o espírito de mendigo. Oram como se estivessem tentando convencer um Deus distante, imploram como se tivessem que se provar dignos a cada dia, jejuam como se estivessem comprando favores celestiais. Mas isso não é o Evangelho. Isso não é o reino. O Evangelho nos chama a sentar à mesa, não a esperar migalhas do lado de fora. O Salmo 37 declara com clareza: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa não é apenas uma observação poética. É uma afirmação espiritual. Os filhos de Deus não vivem mendigando porque têm acesso direto ao Pai. E que Pai é esse? Um Pai bom, presente, fiel. Um Pai que sabe do que precisamos antes mesmo que peçamos. Um Pai que não se cansa, não falha, não se esquece. Quando temos esse entendimento enraizado no coração, a maneira como enfrentamos as lutas do dia muda. A escassez não nos desespera. A espera não nos destrói. Porque sabemos que não estamos sozinhos, nem dependentes de nossa própria força. O problema é que muitos cresceram ouvindo sobre um Deus severo, distante, quase inacessível. Um Deus que só responde se tudo estiver perfeito, se todos os rituais forem cumpridos, se o coração estiver sem mácula. Essa visão distorcida gera orações inseguras, fé frágil e uma constante sensação de culpa. Mas Jesus veio justamente para revelar o contrário. Ele nos mostrou o Pai. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso. Não Senhor Supremo, não Juiz inatingível. Pai. Isso muda tudo. Um pai não se nega a ouvir o filho. Não fecha os olhos à necessidade. E mesmo que discipline, o faz por amor. Se até os pais terrenos, com todas as suas falhas, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. A grande libertação que muitos precisam viver é essa: deixar de orar como mendigos e começar a orar como filhos. Isso não significa arrogância, mas identidade. Significa saber quem você é e quem é aquele que te escuta. Significa não apenas acreditar que Deus pode, mas que Ele quer. Que Ele tem prazer em cuidar de você. Que Ele se alegra em responder. E que, mesmo quando a resposta parece demorar, não é porque Ele se esqueceu, é porque está preparando algo maior ou moldando algo em você. A espera do filho é diferente da espera do estranho. O filho sabe que a casa é sua, que a herança é sua, que o amor não depende de desempenho. E essa segurança muda tudo. Quando Jesus falou sobre o pai que atende ao filho que pede pão, ele estava revelando mais do que uma regra espiritual. Estava nos chamando de volta ao lugar que nunca deveríamos ter deixado, o lugar de filhos. Em tempos de luta, o inimigo tenta nos convencer de que Deus nos esqueceu, que não somos dignos, que estamos pagando por algo. Mas o Espírito Santo nos lembra de que fomos adotados, selados, chamados. Que temos livre acesso. Que não precisamos esperar do lado de fora, nem implorar por atenção. Podemos entrar, com confiança, e falar com o Pai. Podemos abrir o coração sem máscaras, sem frases bonitas, sem medo de rejeição. Porque, ao contrário do mundo, o trono da graça está sempre acessível. Se hoje você se sente como alguém do lado de fora, tentando provar algo para Deus, pare. Lembre-se de quem você é. Você não é um mendigo espiritual. Você é filho. E filhos não vivem de restos. Vivem do pão que vem do céu, dia após dia, na medida certa. Não é porque merecem, mas porque pertencem. Essa é a base da provisão no reino. Identidade. Quando você sabe quem é, sabe o que pode esperar do Pai. E quando confia nesse amor, o medo vai embora. A ansiedade perde força. A oração se torna diálogo, não súplica desesperada. E a alma encontra descanso. Portanto, volte ao lugar de filho. Entre sem medo. Fale com o Pai. Não com uma fé tímida, mas com a certeza de que você é amado, ouvido e sustentado.
E quando essa verdade se tornar real no seu coração, você perceberá que o pão nunca faltou, só era preciso lembrar que ele é teu Pai. Capítulo 10. O que domina seu primeiro pensamento? A forma como começamos o dia diz muito sobre o estado do nosso coração. O primeiro pensamento que surge ao acordar tem mais poder do que imaginamos. Ele pode ser um simples reflexo da rotina, mas também pode revelar a verdadeira prioridade que governa nossa mente. Há quem acorde já preocupado com as dívidas, com as mensagens pendentes, com a correria que está por vir. Outros, com medo, angústia ou ressentimento. Poucos, no entanto, acordam com o coração intencionalmente voltado para Deus. E é aí que mora o problema. Começamos o dia focados em tudo, menos no que realmente importa. Permitir que o mundo tome a dianteira dos nossos pensamentos logo ao despertar é entregar o controle do dia ao acaso, ou pior, ao caos. Mas quando buscamos alinhar o coração com o reino desde o primeiro minuto, tudo muda. O primeiro pensamento da manhã é como o volante que define a direção do nosso dia. Se ele estiver inclinado à ansiedade, a insegurança tomará conta. Se estiver preso à culpa ou à comparação, viveremos sob peso e crítica. Mas se estiver centrado em Deus, em sua presença, em sua fidelidade, seremos guiados por paz, por clareza e por propósito. E essa escolha, por mais simples que pareça, exige disciplina espiritual. Não é automático. O mundo treina a nossa mente para correr. Deus nos convida a começar parando, silenciando, ouvindo, entregando. E esse processo só começa quando tomamos consciência de que precisamos, sim, redirecionar os pensamentos antes que eles nos dominem. A palavra de Deus nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que não somos reféns daquilo que pensamos. Podemos, e devemos, treinar nossa mente para pensar de forma diferente. Para lembrar das promessas, para confiar na provisão, para descansar na soberania de Deus. Isso não significa viver em negação, ignorando os problemas. Significa encarar os desafios com a perspectiva do alto, não da terra. Quando você acorda e escolhe, ainda deitado, dizer: Senhor, eu te entrego esse dia, algo acontece. Um realinhamento sutil, mas poderoso. Sua alma se lembra de quem governa. E isso, por si só, já enfraquece os medos. É claro que nem todos os dias acordamos cheios de fé. Há manhãs pesadas. Há dias em que a dor ou o desânimo parecem vir antes mesmo da luz do sol. E nesses momentos, é ainda mais necessário trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Abrir os olhos e, em vez de pensar no problema, pensar em Deus. Em vez de correr para o celular, correr para a presença. Em vez de permitir que as notícias do mundo sejam a primeira voz do dia, deixar que a voz do Espírito seja a primeira a ser ouvida. Isso é maturidade espiritual. É aprender a guerrear no invisível, desde o primeiro segundo do dia. É colocar a alma em ordem antes de enfrentar a rotina. Os primeiros momentos da manhã são solo fértil. É ali que plantamos os pensamentos que vão florescer ao longo do dia. E se não cuidarmos desse solo, ele será tomado por ervas daninhas. Medo, comparação, crítica, orgulho, dúvida. Mas se regarmos esse espaço com a palavra, com oração, com gratidão, então veremos frutos diferentes. Paz, mansidão, direção, discernimento. A diferença entre um dia caótico e um dia frutífero começa nesse ponto de partida invisível, o primeiro pensamento. E essa batalha não se vence com esforço humano apenas, mas com consciência espiritual. Com a decisão diária de dizer: hoje eu não vou viver no automático. Hoje eu vou começar com Deus. O salmista dizia: de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Esse hábito não era uma tradição vazia. Era uma estratégia espiritual. O salmista sabia que, antes de enfrentar os inimigos lá fora, precisava se encontrar com Deus. Antes de falar com os homens, precisava ouvir a voz do céu. E esse princípio continua atual. Não é uma regra religiosa. É uma necessidade vital. Se você quer dias mais leves, mais sábios, mais cheios de propósito,
comece mudando o primeiro pensamento da sua manhã. Antes do café, da correria, da agenda, olhe para cima. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem é o teu pai. Pode parecer simples demais, mas é uma chave poderosa. Um pensamento alinhado com Deus logo ao acordar pode te impedir de tomar decisões erradas, de agir impulsivamente, de responder com raiva, de carregar pesos desnecessários. Ele pode te lembrar de promessas esquecidas, te dar forças que você achava que não tinha, te direcionar para caminhos que pareciam fechados. E tudo isso começa dentro de você. Naquele instante silencioso entre acordar e levantar, ali está a semente do seu dia. E quem semeia no Espírito, colherá vida, paz e direção. Capítulo 11. A armadilha das riquezas. Jesus foi direto ao ponto quando disse que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. E essa frase, apesar de conhecida, ainda é ignorada por muitos corações que tentam conciliar fé com ganância, espiritualidade com obsessão por status, contentamento com a sede de mais. A verdade é que o dinheiro, quando ocupa o lugar errado, se torna um ídolo silencioso. Ele não exige sacrifícios explícitos, nem templos, mas rouba o tempo, suga a paz e distorce prioridades. E o pior é que essa armadilha é sutil. Ela se apresenta como ambição legítima, como desejo de estabilidade, como vontade de dar o melhor para os seus. Mas, aos poucos, o coração vai se afastando do centro da fé e se inclinando para a autossuficiência, para a comparação, para a ganância. O problema nunca foi o dinheiro em si. A Bíblia não condena ter recursos. O problema é quando os recursos passam a nos possuir. Quando o acúmulo se torna o objetivo, e não mais o meio. Quando o trabalho deixa de ser ferramenta e vira prisão. Quando a preocupação com o futuro anula a gratidão pelo presente. É aí que a armadilha se instala. E muitos só percebem tarde demais, quando já sacrificaram a família, a saúde, a fé e os princípios em nome de uma segurança que nunca vem. Porque o dinheiro pode comprar conforto, mas não compra descanso. Pode oferecer possibilidades, mas não garante paz. E, como disse Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? No fundo, o desejo descontrolado por riqueza é sinal de uma alma vazia. Um coração cheio da presença de Deus não precisa provar nada para ninguém. Não se mede por posses, não se move por ostentação. Ele é livre. Pode ter muito ou pouco, mas continua inteiro. Pode passar por dias bons ou difíceis, mas sua identidade não depende do saldo bancário. Esse tipo de coração entende que a verdadeira riqueza é saber que Deus é o seu sustento. Que Ele é o dono de tudo e que, se for necessário, pode abrir portas em lugares improváveis, multiplicar o pouco, ou até ensinar a viver com menos. O contentamento, como Paulo nos lembra, é um aprendizado. Não é algo natural, mas é possível. E quando o alcançamos, o dinheiro perde o poder de nos controlar. O perigo da armadilha das riquezas está em como ela se disfarça de bênção. Muitos acreditam que, se estão prosperando financeiramente, é sinal de que estão agradando a Deus. Mas nem sempre é assim. O inimigo também sabe enriquecer pessoas, contanto que elas se afastem do propósito. Há muitas portas abertas que não foram abertas por Deus. Há muitos negócios aparentemente promissores que, por trás, carregam compromissos perigosos, vícios de caráter, alianças com a mentira. E é por isso que precisamos discernimento. Precisamos perguntar sempre: essa oportunidade me aproxima de Deus ou me afasta dele? Esse crescimento fortalece minha fé ou está me tornando mais orgulhoso, mais distante, mais insensível? A armadilha não é evidente no começo. Ela começa com pequenas concessões. Menos tempo com a família, menos tempo em oração, menos generosidade. Começa com justificativas: é só por agora. Depois eu volto. Depois eu dou. Depois eu descanso. Mas o depois vai se alongando até se tornar nunca. E quando nos damos conta, já estamos tão imersos no ritmo do acúmulo, que perdemos o fôlego da fé. O coração se endurece. A visão espiritual se apaga. E o que antes era uma bênção, virou prisão. Por isso,
Jesus nos alerta com firmeza: ajuntai tesouros no céu. Porque o que juntamos aqui, mesmo que seja muito, pode ser roubado, corroído, perdido. Mas o que plantamos no reino permanece para sempre. Se hoje você percebe que seu coração está pesado, inquieto, sempre buscando mais, talvez seja a hora de parar. De rever suas motivações. De lembrar que a verdadeira prosperidade não está em quanto você tem, mas em quanta paz você carrega. E que a paz só vem quando Deus está no centro. Quando confiamos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, mesmo quando parece faltar tudo. Quando entendemos que o que temos não nos define, mas sim o que somos diante de Deus. As riquezas podem ser bênção, desde que não sejam senhoras da sua alma. E a maneira mais segura de evitar a armadilha é entregar tudo a Deus, inclusive o dinheiro. Ser generoso. Ser grato. Ser simples. E lembrar, todos os dias, que o nosso verdadeiro tesouro está em um lugar onde a traça não corrói, onde o ladrão não chega, onde o coração encontra descanso. Capítulo 12. Quando Deus te silencia. Existem momentos na caminhada com Deus em que o céu parece fechado. Oramos, esperamos, buscamos respostas, mas tudo o que encontramos é silêncio. Não há sinais, não há direção, não há confirmações. Apenas o silêncio. Para muitos, esse período é insuportável. Acostumados a associar a presença de Deus a emoções fortes ou respostas imediatas, o silêncio é interpretado como abandono, como ausência, como castigo. Mas a verdade é que, muitas vezes, Deus fala mais no silêncio do que nas palavras. Ele não está calado porque nos rejeitou, mas porque está nos ensinando a confiar mesmo sem entender. Está nos treinando para amadurecer a fé. Está nos convidando a permanecer, mesmo sem sentir. O silêncio de Deus revela o estado do nosso coração. Mostra se o buscamos apenas por interesse ou se o amamos de verdade. Porque quando tudo está indo bem, é fácil levantar as mãos, cantar, declarar fé. Mas e quando não há voz, nem toque, nem direção? E quando a porta não se abre, a cura não vem, o tempo passa e a promessa parece cada vez mais distante? É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que Deus os abandonou. Mas quem conhece o caráter do Pai sabe, o silêncio nunca é desprezo. É lapidação. É proteção. É prova. Deus nos testa no silêncio, não para nos punir, mas para revelar o que realmente está dentro de nós. E se perseverarmos, sairemos desse deserto mais fortes, mais maduros, mais íntimos dele. O problema é que vivemos em um mundo barulhento, imediatista, emocional. Queremos tudo para ontem. E quando Deus não responde na nossa hora, questionamos sua bondade. Mas o tempo de Deus não é o nosso. E muitas vezes, o silêncio é a resposta. Ele está dizendo: confia. Está dizendo: eu estou trabalhando em algo que você ainda não entende. Está dizendo: permaneça firme. Mas para ouvir isso, é preciso silenciar também. É preciso calar o desespero, a pressa, a ansiedade. É preciso descansar. Porque, no fundo, o silêncio de Deus é um convite para a intimidade. Só quem permanece mesmo sem sinais descobre o verdadeiro valor da fé. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus, em agonia, orando intensamente, suando gotas de sangue. Ele clamou, pediu que o cálice passasse. E o céu permaneceu em silêncio. Mas mesmo assim, ele permaneceu. Mesmo sem resposta, ele obedeceu. Mesmo sem alívio imediato, ele confiou. E foi justamente esse silêncio que antecedeu a maior manifestação de amor e poder da história: a cruz e a ressurreição. O silêncio de Deus não é o fim da história. É o intervalo entre a semente e o fruto. É o tempo em que a raiz está crescendo, mesmo que ninguém veja. É o momento em que Ele está preparando você para algo maior. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por esse lugar. José, na prisão, sem entender o porquê de ter sido traído. Ana, em lágrimas, esperando por um filho. Davi, fugindo de Saul, questionando onde estava o Senhor. Todos eles enfrentaram o silêncio. Mas todos eles foram honrados depois.
Porque o silêncio não dura para sempre. Ele tem um propósito. Ele forma, molda, alinha. E quando Deus decide falar de novo, tudo faz sentido. A resposta vem, o caminho se abre, a paz invade. E então, olhamos para trás e entendemos: foi necessário. Eu não teria amadurecido sem aquele silêncio. Se hoje você está nesse lugar, não se desespere. Não corra para vozes estranhas, não se apoie em atalhos. Fique, permaneça, confie. Deus continua presente, mesmo quando não fala. Ele continua agindo, mesmo quando você não vê. E, no tempo certo, o silêncio vai dar lugar à resposta. E você vai perceber que ele nunca te deixou. Apenas te amou tanto que escolheu te preparar, antes de te promover. Capítulo 13. Deus também quer curar a sua mente. Durante muito tempo, falar sobre saúde mental dentro da fé era quase um tabu. Muitos acreditavam que um cristão verdadeiro jamais poderia sentir ansiedade, tristeza profunda ou pensamentos confusos. Isso gerou uma geração de pessoas que aprenderam a sorrir por fora enquanto desmoronavam por dentro. Mas Deus não nos chamou para viver de aparências. Ele não quer apenas curar o corpo ou restaurar as finanças. Ele quer ir mais fundo. Ele quer tocar onde ninguém vê. E, muitas vezes, o maior campo de batalha de um cristão não está fora, mas dentro da própria mente. É ali que surgem as mentiras, os medos, as culpas. É ali que a voz do acusador grita mais alto, tentando nos convencer de que somos fracos, indignos, incapazes. Mas Deus quer silenciar essas vozes. Ele quer renovar a sua mente, transformar seus pensamentos e libertar você de prisões invisíveis. A Bíblia fala com clareza: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele muda percepções. Antes de mudar o cenário, Ele muda o olhar. E isso é um processo. Não acontece da noite para o dia. Mas é real. É possível. Deus cura mentes feridas. Ele restaura a autoestima destruída. Ele quebra ciclos de pensamentos negativos, de autossabotagem, de comparação. E essa cura não depende apenas de orações emocionadas, mas de um compromisso diário com a verdade. É preciso substituir mentiras por promessas. É preciso identificar os gatilhos da dor e entregar cada um deles ao Senhor. Deus se importa com o seu emocional. Jesus chorou. Jesus sentiu angústia. Ele não ignorou as emoções humanas. Pelo contrário, ele as viveu intensamente. E nos ensinou que sentir não é fraqueza. Esconder, sim, é. Há momentos em que buscar ajuda profissional é parte do processo de cura. Fé e terapia não se anulam. Elas podem caminhar juntas. Porque toda verdade que liberta tem sua origem em Deus, seja ela revelada na palavra ou por meio de um tratamento. O importante é entender que Deus quer você inteiro, por dentro e por fora. Ele não se impressiona com máscaras. Ele conhece os pensamentos mais profundos, e mesmo assim, continua amando você com intensidade. Muitos vivem presos a traumas do passado, a palavras que ouviram na infância, a experiências que moldaram a maneira como se veem e como veem os outros. E, sem perceber, essas feridas não tratadas se tornam padrões de comportamento, relacionamentos tóxicos, escolhas equivocadas. Deus não quer apenas que você suporte a vida. Ele quer que você viva em abundância, e isso inclui uma mente livre, saudável, restaurada. Por isso, pare de esconder o que você sente. Pare de fingir que está tudo bem. Leve suas dores a Deus. Fale com Ele sobre o que te aflige. Seja sincero. Não há vergonha em admitir que precisa de cura. O que nos impede de ser curados, muitas vezes, é o orgulho. Quando você começa a entregar seus pensamentos ao Senhor, Ele começa a te ensinar a pensar diferente. Aquela voz que dizia "você não presta" começa a ser substituída por "você é meu filho amado". Aquela sensação constante de que tudo vai dar errado dá lugar à paz que excede o entendimento. E mesmo quando os pensamentos ruins tentam voltar, você já tem ferramentas espirituais para combatê-los. Porque agora você conhece a verdade.
E a verdade liberta. Deus não quer que você viva aprisionado em sua própria mente. Ele te chama para um novo nível de liberdade, onde os pensamentos são alinhados com a palavra, e a mente se torna aliada da fé, não inimiga. Capítulo 14. Quando a espera te enfraquece. Esperar nunca foi fácil. Vivemos em um tempo onde tudo é instantâneo, onde a paciência virou quase um luxo, e a demora é vista como sinal de fracasso ou ausência de Deus. Mas o reino de Deus não opera com pressa. Ele trabalha com propósitos, com tempo certo, com formação de caráter. E é justamente nesse tempo chamado espera que muitos se sentem fracos, desanimados, à beira de desistir. Porque esperar dói. Dói ver o tempo passar sem respostas. Dói segurar uma promessa que parece cada vez mais distante. Dói manter a fé quando tudo ao redor diz para largar. Mas é justamente nesses momentos que Deus está mais perto, não com o fim imediato da espera, mas com o sustento necessário para suportá-la. A espera revela onde está a nossa confiança. Enquanto tudo caminha bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas quando os dias passam, as portas continuam fechadas, e o silêncio se prolonga, a fé é posta à prova. E muitos confundem essa fase com abandono. Acham que Deus os esqueceu, que a promessa foi cancelada, que oraram em vão. Só que Deus não esquece. Ele não se atrasa. Ele não muda de ideia. O que ele prometeu, ele vai cumprir, mas no tempo certo. E enquanto esse tempo não chega, ele está formando em você algo que a bênção pronta não seria capaz de produzir. Maturidade, resistência, confiança real e não emocional. Muitos heróis da fé passaram anos esperando. Abraão esperou décadas por um filho. José passou anos na prisão até ver seu sonho se realizar. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas teve que enfrentar desertos, fugas e perseguições antes de sentar no trono. Nenhum deles recebeu a promessa de forma imediata. Todos precisaram ser preparados. Porque receber algo antes do tempo é o mesmo que perder. Um coração despreparado transforma a bênção em peso. Por isso Deus não se apressa. Ele ama demais para entregar algo que ainda não saberíamos como carregar. E é nessa espera que muitos se perdem, trocando a promessa por atalhos, por soluções humanas, por fugas emocionais. Mas os que confiam no Senhor, mesmo cansados, escolhem permanecer. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E essa renovação não vem da circunstância mudando, mas da presença dele nos fortalecendo. A espera pode até enfraquecer os nossos braços, mas nunca pode roubar a nossa esperança. Porque esperança em Deus não é otimismo vazio. É certeza de que Ele está no controle. É saber que, mesmo quando não entendemos o porquê da demora, Ele continua sendo fiel. A fé verdadeira não é provada quando tudo acontece rápido, mas quando, mesmo sem ver, seguimos crendo. Quando mesmo sem ter, seguimos louvando. Quando mesmo sem forças, escolhemos continuar. Se hoje a sua alma está cansada de esperar, descanse. Deus vê o seu esforço. Ele conta cada lágrima. Ele sabe o quanto você já resistiu. E Ele não vai te deixar no meio do caminho. A promessa ainda está de pé. O que parece demorado para você, está dentro do plano perfeito dele. E no tempo certo, o que hoje parece impossível, vai se cumprir. Até lá, continue firme. Fortaleça-se na palavra. Cerque-se de quem te lembra das promessas. E, acima de tudo, mantenha os olhos nele. Porque mais do que a resposta, o que sustenta você na espera é a presença. E enquanto Deus for o seu foco, você nunca vai estar perdido, mesmo que ainda esteja esperando. Capítulo 15. Quando tudo parece dar errado. Existem fases da vida em que parece que tudo conspira contra você. Nada sai como planejado, os planos desmoronam, as portas se fecham uma após a outra, e até mesmo as pequenas vitórias parecem ser engolidas por uma sequência interminável de frustrações. Você olha ao redor e se pergunta: onde está Deus? Não porque você duvide da existência dele, mas porque o coração cansado tenta entender o motivo de tanto caos, tanta perda, tanta dor. Quando tudo parece dar errado, é comum achar que você está fora do propósito,
que está sendo punido ou que simplesmente foi esquecido. Mas, na verdade, esses momentos difíceis podem ser exatamente o contrário. Sinais de que você está no centro do processo de Deus, sendo moldado para algo muito maior. Deus nunca prometeu uma caminhada fácil. Ele prometeu presença. Ele prometeu consolo. Ele prometeu força em meio à fraqueza. Quando tudo parece dar errado, é o momento exato em que Deus começa a revelar o que realmente está dentro de você. Ele expõe feridas escondidas, confronta a autossuficiência, destrói ídolos internos, e nos leva a um lugar onde a única coisa que nos sustenta é a dependência total dele. E é ali, no fundo do poço, no meio da tempestade, no momento em que você pensa que não vai suportar, que ele começa a agir de maneira sobrenatural. Não mudando tudo de uma vez, mas te dando paz em meio ao caos, esperança em meio ao luto, direção em meio à confusão. Muitas vezes, o que parece dar errado está, na verdade, saindo exatamente como Deus planejou. Porque ele enxerga além. Ele vê o que você não vê. E, por amor, ele permite que certas portas se fechem, que certas pessoas saiam, que certas oportunidades não aconteçam. Não porque ele quer te frustrar, mas porque sabe que aquilo que você tanto queria poderia te destruir. É um amor que protege, mesmo quando fere. Um cuidado que disciplina, mesmo quando machuca. E a nossa fé é testada justamente nesses dias em que tudo foge do nosso controle. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é simples. Mas confiar quando tudo está desmoronando, isso é fé verdadeira. O inimigo vai tentar usar esses momentos para sussurrar que você perdeu, que Deus te abandonou, que nada mais faz sentido. Mas são mentiras. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Até as que doem. Até as que você nunca vai entender. Até as lágrimas que ninguém viu. Deus está te conduzindo, mesmo em meio à confusão. E o que hoje parece um desvio, amanhã será entendido como proteção. O que hoje dói, amanhã será seu testemunho. O que hoje te enfraquece, amanhã vai te fortalecer. Se tudo está dando errado, talvez seja a hora de parar de lutar com suas próprias forças e simplesmente se render. Dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio. E nessa rendição, você vai perceber que não está sozinho. Deus nunca saiu do seu lado. Ele só está usando esse vale para te preparar para montanhas mais altas. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender, foi necessário. Foi doloroso, mas me fez crescer. Porque com Deus, até os dias ruins têm propósito. E até quando tudo parece dar errado, Ele continua certo. Capítulo 16. Quando você se sente esquecido por Deus. Poucas dores são tão silenciosas e devastadoras quanto a sensação de ter sido esquecido por Deus. Você olha em volta, vê pessoas sendo abençoadas, portas se abrindo para outros, testemunhos sendo compartilhados, e o seu coração se cala, tentando entender por que, entre tantos, parece que você ficou para trás. A mente começa a levantar hipóteses. Será que fiz algo errado? Será que Deus se cansou de mim? Será que não sou mais digno da atenção dele? E, sem perceber, a alma vai se afundando em um lugar de solidão espiritual, onde até mesmo a oração se torna difícil, pesada, sem vida. Mas o silêncio de Deus nunca é sinal de esquecimento. E a demora nunca é prova de rejeição. O que acontece é que, muitas vezes, o processo de Deus é tão profundo que parece ausência, quando, na verdade, é presença em forma de trabalho invisível. O sentimento de abandono não é novo. Até os maiores homens de Deus passaram por isso. Davi clamou: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Jó, em meio ao sofrimento, buscou a Deus e não o encontrou. Jesus, na cruz, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Esses gritos não são falta de fé. São expressões de um coração humano tentando conciliar dor com esperança. E Deus não se ofende com esses clamores. Ele os acolhe. Ele entende. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada oração não respondida, cada lágrima derramada no escuro. E Ele continua agindo, mesmo quando você não sente, não vê, não compreende.
Porque Deus não esquece. Ele não é como os homens. Ele não falha na memória. Ele não ignora o que prometeu. Ele apenas sabe a hora certa de agir. Há momentos em que o silêncio de Deus serve para curar nossa necessidade de aprovação externa. Ele nos leva a um lugar onde precisamos depender só dele, onde nossa identidade não está mais nas bênçãos, mas na certeza de que somos filhos. Ser lembrado por Deus não é, necessariamente, receber algo. Às vezes, é apenas saber que Ele ainda está ali, sustentando você com o que realmente importa: sua presença. Mesmo sem respostas, mesmo sem mudanças visíveis, se você ainda respira, ainda caminha, ainda ora, é porque Ele está te carregando. E isso é prova de que Ele não te esqueceu. O céu pode parecer calado, mas o coração de Deus continua atento a cada detalhe da sua vida. É natural se sentir esquecido quando os dias passam e nada muda. Mas lembre-se, Deus trabalha no invisível. Ele costura histórias, alinha pessoas, prepara ambientes. E, muitas vezes, o que está sendo construído para você exige tempo. Deus não se esquece dos seus filhos. Ele não esquece das promessas. Ele não esquece do clamor sincero. Ele apenas age de acordo com o tempo eterno, não com a ansiedade do agora. E esse tempo, por mais doloroso que seja, vai te ensinar a confiar, mesmo quando não entender. Vai te ensinar a descansar, mesmo quando tudo parecer parado. Vai te ensinar a amar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Se hoje você se sente esquecido, olhe para a cruz. Ali está a maior prova de que Deus jamais se esqueceria de você. Ele entregou o próprio Filho para garantir que você nunca mais andasse sozinho. E mesmo que todos te abandonem, Ele permanece. Mesmo que ninguém veja seu esforço, Ele vê. Mesmo que o mundo diga que acabou, Ele diz: eu ainda não terminei. O processo ainda está em andamento. E o final dessa história será para a glória dele. Até lá, continue firme. Porque o Deus que parece em silêncio está preparando um testemunho que vai marcar gerações. Capítulo 17. Quando a resposta de Deus é não. Aceitar o não de Deus é uma das tarefas mais difíceis da caminhada cristã. Porque, por mais que a gente diga que confia na vontade dele, no fundo, todos temos sonhos que gostaríamos que se realizassem, planos que consideramos perfeitos, desejos que parecem justos. E quando colocamos tudo isso em oração, com fé, lágrimas e sinceridade, esperamos pelo sim. Esperamos pelo milagre, pela porta aberta, pela confirmação. Mas e quando a resposta é o oposto? E quando Deus diz: não é o tempo, não é o caminho, não é para você? O coração se parte, o entendimento se confunde, e a fé é balançada. Porque ninguém nos prepara para lidar com as negativas divinas. E, muitas vezes, achamos que se Deus nos ama, Ele deveria atender ao nosso clamor. Mas amor verdadeiro também sabe negar. Deus não é movido por como nos sentimos, mas por aquilo que vai nos fazer crescer. Na Bíblia, vemos exemplos marcantes de pessoas que ouviram não de Deus. O próprio apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho da sua carne. A resposta foi clara: minha graça te basta. Ou seja, Deus não retirou o problema. Ele fortaleceu Paulo para suportá-lo. Jesus, antes da cruz, pediu ao Pai que, se possível, o cálice fosse afastado. Mas o céu permaneceu firme. A cruz era o caminho. E Jesus se submeteu. Isso nos mostra que até mesmo o Filho de Deus ouviu um não do Pai, não por rejeição, mas por causa de um propósito maior. Assim também acontece conosco. Às vezes, aquilo que parece uma frustração é, na verdade, uma proteção. Um livramento disfarçado. Uma resposta de amor, ainda que doa. Quando Deus diz não, Ele não está te punindo. Ele está te alinhando. Está redirecionando os teus passos, afastando você de armadilhas, moldando sua dependência. Porque, em muitos casos, o que a gente quer nos afastaria dele, nos colocaria em perigo ou nos impediria de viver algo ainda maior lá na frente. O não é a prova de que Deus está no controle, de que você não é guiado por suas vontades,
mas por uma soberania perfeita. E, mesmo que a alma chore, o espírito amadurece. Porque confiar quando tudo dá certo é fácil. Mas confiar quando tudo dá errado e ainda assim dizer: seja feita a tua vontade, isso é fé real. Você pode não entender agora. Pode se sentir injustiçado, ferido, até revoltado. Mas, com o tempo, vai perceber. Deus sabia o que estava fazendo. Cada não abriu caminho para um sim muito maior. Cada porta fechada te livrou de uma armadilha. Cada relacionamento negado preservou o seu coração. Cada sonho adiado foi substituído por algo que você nunca teria imaginado. Porque os planos de Deus não falham. E os nãos dele são sempre cheios de propósito. Então, se hoje você está lidando com uma negativa divina, respire fundo. Chore, se precisar. Mas depois levante a cabeça. Deus ainda está com você. Ele não muda. Ele não erra. E ele continua escrevendo a sua história com perfeição. O não de hoje pode ser o início de um testemunho que vai impactar vidas. Confie. Descanse. Siga em frente com fé. Capítulo 18. Quando Deus te quebra para te reconstruir. Existe um momento na caminhada com Deus em que tudo aquilo que você construiu com suas próprias forças começa a ruir. As certezas desmoronam, o ego é despido, os planos são frustrados, e você sente como se estivesse sendo desmontado por dentro. É como se tudo o que você era estivesse sendo quebrado em pedaços. E, muitas vezes, esse processo é doloroso, confuso, solitário. A pergunta mais comum que surge nessa hora é: por que Deus está permitindo isso? Mas a verdade é que, algumas vezes, antes de Deus te usar, Ele precisa te quebrar. Não por maldade, não por crueldade, mas porque Ele quer reconstruir você sobre uma base firme. A dele, não a sua. E, para isso, Ele remove tudo o que é instável, tudo o que foi edificado com orgulho, vaidade, controle humano. Ser quebrado por Deus não é ser rejeitado. É ser amado demais para continuar vivendo de qualquer jeito. É ser amado o suficiente para ser confrontado, despojado e transformado. Deus não trabalha com remendos. Ele faz novo. E o novo exige desconstrução. Exige que você libere o controle. Que abra mão da aparência. Que encare as fraquezas de frente. É nesse ponto que muitos fogem do processo. Preferem manter uma vida de fachada, uma fé superficial, a ter que encarar o próprio vazio. Mas os que se rendem, mesmo com medo, mesmo com dor, descobrem que a quebra é o início de uma grande reconstrução. Porque quando tudo desaba, é aí que a graça se manifesta com mais poder. Quando você não tem mais onde se apoiar, descobre que Deus é o único alicerce que nunca desmorona. A quebra revela o que está oculto. Traz à tona motivações erradas, feridas escondidas, orgulho disfarçado de espiritualidade. Deus nos ama tanto que não permite que caminhemos com essas rachaduras internas. Ele expõe para curar. Ele sacode para afirmar. E, aos poucos, você vai entendendo que ser quebrado é, na verdade, um privilégio. Porque significa que Deus está moldando você com as próprias mãos. Ele está te tirando da forma antiga para te colocar num propósito maior. E isso, por mais desconfortável que seja, é sinal de que Ele ainda está te formando. É no momento da quebra que você aprende o que é dependência real. Quando você não tem mais as respostas, quando o seu nome não te sustenta mais, quando os seus recursos acabam, é aí que a presença de Deus se torna mais real. Você aprende a confiar no invisível, a viver pela fé, não por vista. E, nesse processo, sua identidade é redefinida. O que antes era orgulho, vira humildade. O que era controle, vira entrega. O que era aparência, vira essência. E, quando Deus termina a reconstrução, você já não é mais o mesmo. É mais forte, mais sábio, mais inteiro. Se hoje você sente que está sendo quebrado, não resista. Não fuja. Deus está fazendo algo profundo. Está te preparando para carregar um peso de glória que só pode ser sustentado por quem foi forjado no fogo da dor. E, quando essa fase passar, porque ela passa, você vai entender: tudo isso valeu a pena.
Porque o que Deus está construindo em você será eterno. Capítulo 19. Quando os outros não te entendem. Ser incompreendido dói. Especialmente quando vem daqueles que você ama, admira ou em quem confiava. Você tenta explicar o que está sentindo, o que Deus está fazendo dentro de você, tenta mostrar suas intenções, seus sonhos, seus passos. Mas tudo o que recebe em troca é julgamento, críticas ou silêncio. E, em algum momento, você começa a se perguntar se está fazendo algo errado, se está exagerando, se está mesmo ouvindo a voz de Deus ou apenas sendo iludido pelos seus próprios desejos. A solidão de quem está sendo transformado por Deus é real. Porque nem todos ao seu redor estão prontos para entender o que você carrega no seu espírito. Nem todos têm olhos para enxergar o invisível que Deus está revelando a você. E está tudo bem. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo precisa entender. Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde ia. Noé construiu uma arca sob zombarias, antes que qualquer sinal de chuva aparecesse. Maria carregou no ventre o Filho de Deus, sendo apontada como adúltera. Jesus foi rejeitado pelos seus, desacreditado por quem cresceu com ele. Ou seja, ser incompreendido faz parte do processo de quem vive por um chamado. Quando Deus decide agir na sua vida, Ele não faz uma assembleia para explicar aos outros. Ele fala com você. Ele trata com você. E, muitas vezes, o que Ele pede parecerá loucura aos olhos humanos. Mas é exatamente aí que se revela a profundidade da sua fé. Em seguir mesmo sem aprovação, mesmo sem aplausos, mesmo sozinho. Não é fácil ser visto como estranho, fanático, exagerado, radical. Não é fácil caminhar contra a maré, tomar decisões que parecem ilógicas, mudar rotas que todos achavam perfeitas. Mas o Evangelho sempre exigiu renúncia. Sempre exigiu coragem. E quem se importa demais com o que os outros pensam, acaba desistindo no meio do caminho. Por isso, se os outros não te entendem, respira. Não é sinal de erro. É sinal de que você está ouvindo uma voz que nem todos conseguem escutar. Deus está te conduzindo por um caminho diferente. E nem todo mundo vai acompanhar. Nem todo mundo vai ficar. Nem todo mundo vai celebrar. Mas Deus nunca vai te abandonar. É nesse ponto que você precisa aprender a confiar mais na aprovação de Deus do que na aceitação dos homens. Porque a verdade é que, muitas vezes, quem te critica hoje vai entender lá na frente. E mesmo que nunca entendam, o importante é que você esteja firme. Na direção certa. Deus honra quem permanece. Deus exalta quem suporta. Deus recompensa quem obedece, mesmo sob olhares tortos. E a sua fidelidade em meio à incompreensão será lembrada no céu. Não busque ser compreendido. Busque ser obediente. A paz verdadeira não está em ser aceito, mas em saber que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E, no tempo certo, os frutos vão aparecer. E o que hoje é motivo de crítica, amanhã será motivo de testemunho. Continue. Não pare. Ainda que ninguém entenda, Deus entende. E Ele está contigo. Capítulo 20. Quando a ansiedade quer dominar tudo. A ansiedade não chega com avisos. Ela invade de repente, muitas vezes no silêncio da noite ou no meio de um dia aparentemente normal. O coração acelera, os pensamentos correm em direções descontroladas, o corpo se contrai, e a alma grita por alívio. Você tenta respirar fundo, tenta focar no agora, mas sua mente insiste em projetar o amanhã com medo, insegurança e dúvida. O futuro vira uma ameaça, e o presente se torna insuportável. E o mais difícil é que, mesmo sabendo que Deus está no controle, a ansiedade insiste em dizer que tudo está fora de ordem, que algo ruim vai acontecer, que não vai dar certo. E aí começa a luta entre a fé e o medo, entre o que sabemos de Deus e o que sentimos dentro de nós. A ansiedade é, muitas vezes, o reflexo de uma alma que perdeu o equilíbrio entre confiar e controlar. Queremos ter respostas, garantias, soluções imediatas. Queremos saber como, quando, por que e até onde. Mas Deus não nos entrega o mapa completo. Ele nos guia passo a passo. E isso exige confiança. Não uma confiança cega,
mas uma fé construída dia após dia, nas pequenas provas de cuidado que Ele já nos deu. O problema é que, quando nos afastamos dessa lembrança, quando nos esquecemos de como Ele já nos sustentou antes, damos espaço para que a ansiedade cresça. E ela não apenas sufoca o nosso presente, como também nos rouba a capacidade de sonhar com esperança. Jesus sabia que lidaríamos com isso. Por isso, Ele disse: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Ele não disse isso como uma bronca, mas como um cuidado. Porque Ele conhece o peso que carregamos ao tentar resolver tudo sozinhos. Ele sabe que a mente humana é limitada e que, sem descanso nele, facilmente nos perdemos. Por isso, Ele nos chama ao descanso, não quando tudo estiver resolvido, mas justamente no meio do caos. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a ansiedade, não parte dela. Porque Ele cuida de nós. E cuidar, para Deus, é mais do que observar, é intervir, agir, sustentar, proteger. Lutar contra a ansiedade é um exercício diário de entrega. É acordar e declarar: "Deus, eu não tenho controle, mas confio em Ti." É dizer a si mesmo que os pensamentos não têm o poder de determinar o futuro. É ancorar o coração nas promessas, mesmo quando o cenário externo parece instável. E, acima de tudo, é lembrar que a paz que Deus oferece não é ausência de problemas, mas presença dele em meio a eles. Uma paz que guarda o coração e a mente. Uma paz que acalma a tempestade interior, mesmo quando a exterior continua rugindo. Se hoje a ansiedade tenta dominar tudo em você, pare um instante. Respire. Feche os olhos. E diga com sinceridade: "Senhor, toma o controle. Eu não consigo sozinho." Ele vai te ouvir. Ele vai agir. E você vai perceber, aos poucos, que existe um lugar de refúgio mesmo em meio à pressão. Esse lugar se chama presença de Deus. E quem descansa ali, nunca está sozinho. Capítulo 21. Quando Deus não muda a situação, mas muda você. Há momentos em que oramos com todas as forças para que Deus mude algo em nossa vida. Imploramos por cura, por libertação, por portas abertas, por reconciliações, por respostas. E esperamos que Ele haja com poder, que transforme o ambiente, que faça o milagre visível acontecer diante dos nossos olhos. Mas o tempo passa, e tudo continua igual. A enfermidade permanece, o trabalho não aparece, a dor não vai embora, a pessoa não muda, a crise continua. E nesse silêncio desconcertante, começamos a questionar: será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Por que Ele não faz nada? O que poucos percebem é que, muitas vezes, Deus está fazendo sim, só que não do lado de fora, mas dentro de nós. Ele não muda a situação porque quer primeiro mudar o nosso coração. Deus é soberano, e Ele sabe o que realmente precisa ser transformado. Às vezes, insistimos em mudar o cenário, mas Deus insiste em mudar nosso caráter. Queremos uma solução imediata, mas Ele está mais interessado em formar algo eterno dentro de nós. Quando nada do lado de fora se altera, somos levados a olhar para dentro. E aí começamos a perceber o quanto ainda somos ansiosos, orgulhosos, impacientes, inseguros, dependentes de validação. A dor constante nos obriga a buscar consolo em Deus de maneira mais profunda. O problema que não vai embora nos ensina a orar com mais intensidade. A resposta que não chega nos leva a mergulhar nas Escrituras como nunca antes. E então algo poderoso acontece. Não é a situação que muda, somos nós que mudamos. Deus está mais interessado na sua maturidade do que no seu conforto. Ele permite que certos desertos durem mais do que esperávamos porque sabe que ali há um propósito maior sendo cumprido. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. José ficou anos preso injustamente antes de governar o Egito. Davi fugiu por muito tempo antes de ser rei. E todos eles foram transformados no processo. Suas dores os moldaram. Suas esperas os fortaleceram. Suas lutas os prepararam. O mesmo vale para você. Enquanto você clama por uma mudança externa, Deus pode estar fazendo uma obra silenciosa dentro do seu coração. E, no tempo certo, quando a transformação interior estiver completa, Ele muda também o que está ao redor.
Aceitar isso não é se conformar. É confiar. É entender que o céu vê mais longe que você. Que Deus não está alheio ao seu sofrimento, mas está trabalhando nele. Que ele não esqueceu sua oração, apenas está dando uma resposta diferente, uma que vai te tornar mais parecido com Cristo. E isso, ainda que seja doloroso, é a maior bênção que podemos receber. Porque, ao final, não é sobre escapar da luta, mas sobre sair dela mais forte, mais sábio e mais cheio da presença de Deus. Se hoje nada parece mudar ao seu redor, olhe para dentro. Pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar com isso. Deixe que Ele te molde. Permita-se ser transformado. E quando o dia da virada chegar, porque ele chega, você vai entender que tudo fez parte de um plano perfeito. Um plano que começou mudando você, antes de mudar qualquer coisa ao seu redor. Capítulo 22. Quando você perde algo que ama. A perda é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar na vida. Quando algo que amamos, ou alguém, nos é tirado, sentimos como se o chão fosse arrancado dos nossos pés. Pode ser a morte de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, o encerramento de um ciclo que não queríamos deixar. O coração sangra, a alma se cala e a pergunta inevitável surge: por que Deus permitiu isso? Muitas vezes, não existem respostas racionais que deem conta da dor. Tudo parece injusto, cruel, abrupto demais. E a sensação de vazio se instala como uma sombra constante. Mas é justamente nesse lugar de profunda dor que Deus se revela de uma forma que talvez nunca experimentaríamos em tempos de alegria. Perder algo que amamos nos obriga a encarar a fragilidade da vida. Nos lembra que tudo aqui é passageiro. Que as pessoas, os momentos, as conquistas, por mais belas que sejam, não têm o poder de preencher o vazio eterno que só Deus pode ocupar. Quando tudo está bem, corremos o risco de nos apegarmos demais ao que é terreno. Mas a perda, por mais devastadora que seja, nos desloca. Nos faz olhar para o alto. Nos leva a buscar consolo em quem realmente pode curar. E, pouco a pouco, no meio do luto, uma presença doce começa a se fazer notar. Não é uma explicação. É uma companhia. Deus não responde todas as perguntas, mas Ele se senta ao nosso lado no silêncio. Ele chora conosco. Ele sustenta quando as forças nos abandonam. E Ele começa, com paciência e amor, a costurar os pedaços da nossa alma. Não é errado sentir dor. Não é falta de fé chorar, gritar ou se sentir perdido. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso nos mostra que Deus respeita o nosso processo. Ele não exige que sejamos fortes o tempo todo. Ele só deseja que não nos fechemos para a cura que Ele quer trazer. Porque, mesmo depois da perda, ainda há vida. Ainda há propósito. Ainda há esperança. E, mesmo que a ferida nunca desapareça completamente, ela pode se tornar um lugar de encontro com Deus. Um memorial de que Ele nos sustentou, nos levantou e nos ensinou a amar de novo. A perda também pode nos ensinar sobre desapego. Nos lembra que nada nos pertence de fato. Que tudo é graça. Que tudo é presente. E que, enquanto temos, devemos valorizar. Devemos amar mais, perdoar mais, abraçar mais. Porque não sabemos quando será a última vez. Mas, acima de tudo, nos ensina que Deus nunca se perde. Ele continua ali, mesmo quando tudo o mais se vai. E se você tiver a coragem de entregar a dor a Ele, verá que ela não será em vão. Ela será transformada em compaixão, maturidade, sensibilidade. Você entenderá melhor a dor dos outros. Terá mais empatia. Será um canal de cura para quem também perdeu. Se hoje você sente que perdeu algo ou alguém que amava profundamente, não tente fugir da dor. Mas também não a abrace como fim. Entregue-a a Deus. Chore, sim, mas nas mãos dele. E confie, Ele sabe exatamente como transformar lágrimas em sementes. E, no tempo certo, a alegria voltará. Talvez diferente da que você conhecia, mas ainda assim real. Porque Deus é especialista em dar novos começos, mesmo quando tudo parece ter acabado. Capítulo 23.
quando tudo parece estar no fim. Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece desmoronar. As portas se fecham, os sonhos se apagam, os planos fracassam. Amigos se afastam, forças se esgotam, e até mesmo a fé começa a vacilar. É aquele ponto em que você olha para o alto, em silêncio, sem saber o que dizer, porque até as palavras se perderam no cansaço. É quando você sente que não tem mais para onde ir, que tudo terminou. Mas é justamente nesse ponto, quando tudo parece estar no fim, que Deus começa algo novo. Porque o fim para nós, muitas vezes é o começo para Ele. A Bíblia está repleta de histórias que começaram onde a esperança humana acabou. Quando o mar se fechava diante do povo de Israel e os egípcios vinham por trás, Deus abriu um caminho onde não havia. Quando os ossos estavam secos no vale, Deus soprou vida. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus o chamou de volta à vida. Quando a cruz marcou o silêncio, o sangue e a morte, 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Deus não se limita aos nossos finais. Ele trabalha justamente neles. Porque é quando tudo se quebra que Ele reconstrói. É quando tudo morre que Ele ressuscita. É quando tudo escurece que a luz mais brilha. Se você chegou ao fim das suas forças, saiba, você ainda não chegou ao fim da história. O que parece o encerramento definitivo pode ser apenas uma pausa. Um silêncio que antecede a voz de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Porque Ele nunca abandona uma história pela metade. Se ainda há dor, ainda há propósito. Se ainda há lágrimas, ainda há presença. Se ainda há vida, ainda há promessas para se cumprir. Deus escreve certo, mesmo quando tudo parece confuso. E mesmo que você não consiga enxergar agora, Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está organizando o que você não entende, sustentando o que você não vê, e preparando algo que vai além do que você pode imaginar. Por isso, não desista. Respire fundo e continue, mesmo que seja devagar, mesmo que seja chorando, mesmo que pareça sem sentido. Deus é especialista em virar páginas. Ele transforma a causa em testemunho, dor em destino, fracasso em fé. E o que hoje parece ser o fim, pode ser exatamente o ponto onde o maior milagre da sua vida começará. Confie nele. Apenas confie. E você verá, o fim nunca foi o fim, foi Deus preparando um recomeço.